Momento muito agradável quando estamos na casa de Deus e colocamos diante dele as nossas necessidades. Quando oramos, nós estamos dizendo a Deus: Pai, eu estou aqui, mas não quero estar sozinho porque preciso da tua companhia. E quão agradável é quando temos esta chance de colocarmos diante de Deus a nossa vida, os nossos anseios, as nossas tristezas, as nossas dores, mas tendo a certeza de que Ele nos ampara. E neste momento eu gostaria que aqueles que estão aqui na igreja, você que está em casa também, pela internet, se puder, vamos dobrar os nossos joelhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Querido Deus que habita nos altos céus, muito obrigado porque em tão boas circunstâncias estamos neste local para prestar a Ti um culto de louvor e adoração. Primeiramente, te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram devolvidas nesta noite, que Tu possas, Pai, com estes recursos, avançar a Tua obra nesta terra, até que Jesus volte para nos levar às mansões celestiais. Abençoe também os doadores, que sejam agraciados constantemente com os Teus cuidados. E nesta noite, Pai, ao ouvirmos a Tua mensagem, através do pastor Celso Knenner, que a mesma venha ao encontro das nossas necessidades. Que ele seja, nesta noite, o pastor Celso, um instrumento Teu, nas Tuas mãos, com o poder do Teu Santo Espírito sobre ele, para que fale, não ele, mas Tu possas falar através dele. Por esta razão, nós o colocamos nas Tuas mãos. E que todos nós, como aqui na igreja e os que estão nos assistindo via internet, e assistirão a mensagem desta noite, sejam beneficiados por este amor que Tu tens para cada um de nós. Fica conosco, Pai. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos o prazer nessa noite de termos aqui um convidado que eu fiquei conhecendo o mês passado, pastor Celso Knenner. Ele é jovem ainda, mas já está jubilado hoje, completando um ano de jubilação. E nós o convidamos para que pregasse e trouxesse uma mensagem para nós nessa noite, pastor. Seja bem-vindo, que Deus te use mais uma vez aqui, tá bom? Obrigado, Edson, pelas palavras. E para você que talvez pergunta o que é jubilação, é uma linguagem para aquele que chega à aposentadoria depois de 36 anos de pastorado, de atividade na igreja. 36, 35, 37, bem, aposentadoria. É um privilégio estar aqui com vocês nesta noite. Digo que é uma alegria para mim toda vez que estou na igreja, na casa de Deus. E você também que nos acompanha hoje à noite, todos sejam abençoados. Ou talvez nos assista em algum momento mais adiante também. A palavra de Deus sempre traz uma mensagem de conforto, de esperança, de admoestação também. Uma palavra de incentivo, uma palavra que nos acolhe em nossas necessidades. Hoje à noite eu vou começar usando uma palavra, e esta palavra é intocáveis. Quando os intocáveis são tocados.
Para os mais antigos e que talvez tenham assistido algumas das séries do passado, a palavra intocáveis talvez faça lembrar aquele seriado de Eliot Ness, que está procurando os fora da lei, Al Capone e os seus comparsas. Ou talvez, mais modernamente, nos dias de hoje, ao ouvir a palavra intocáveis, você tenha se lembrado de algum nome que está aí pelos jornais estampado e que parece que não é alcançado pela lei, apesar da corrupção, das falcatruas ou dos crimes que às vezes comete, parece que são intocáveis. Talvez podemos também imaginar, para quem conhece a lenda do rei Midas, o que significa um toque. Nas lendas de Troia, da antiga Grécia, disse que o rei Midas transformava em ouro tudo que ele tocava. Mas deixando de lado os transgressores da lei, deixando de lado o toque áureo de Midas, eu gostaria de hoje à noite ir para algo mais pessoal, mais da nossa humanidade, do nosso coração, do nosso dia a dia. Naturalmente gostamos de tocar as pessoas, isso faz parte do nosso ser social, faz parte da nossa natureza. O bebê, quando nasce, ele precisa do toque. Estudos mostram como é importante, importantíssimo o toque, o abraço, o aconchego, o leite materno, não apenas como alimento, mas também como interação, como humanização. Extremamente importante. Gostamos de estar juntos, somos seres gregários, que gostam de viver em comunidade. Ninguém gosta de viver sozinho dentro de uma normalidade. Até mesmo os encarcerados, aqueles que têm dificuldade de conviver harmoniosamente na sociedade, eles têm como pior castigo na prisão a solitária. Ninguém gosta de ir para lá. Jesus gostava de tocar as pessoas. Ele gostava de estar junto com elas. A Bíblia o descreve muitas vezes nas festas, nas reuniões, com as multidões. Ele também apreciava muito o auditório de uma pessoa. E quantas vezes ele é encontrado conversando temas profundos. Talvez o verso mais bonito do Evangelho foi dito a Nicodemos, que o procurou de noite, sozinho. Ali estava Jesus e Nicodemos. E ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi no contato pessoal que essa declaração, registrada em São João 3,16, foi feita. Mas, apesar de sermos seres sociáveis, gostamos de abraçar, de estar juntos em família, em amigos, há momentos em que esta proximidade, ela é rejeitada. Há situações, e nós viemos de uma pandemia, onde o distanciamento social foi estabelecido para evitar que fôssemos contaminados. E mesmo hoje ainda, ou quando sabemos que alguém está com uma doença contagiosa, nós mantemos distância. Fulano está doente, está com essa doença, não podemos chegar perto, vai nos contagiar, vai espalhar a doença. No tempo de Jesus, havia de modo especial uma doença, a lepra, que fazia com que a pessoa fosse banida do meio, fosse banida da sociedade, da família. Não poderia ficar ali, ela tinha que se retirar,
viver sozinha em algum lugar ou com outros leprosos. Esta era a pior doença no tempo de Jesus. Eles eram vistos como contagiosos, asquerosos, mal cheirosos, de um visual repugnante, e era mesmo. Eram evitados a qualquer custo. Ninguém queria chegar perto, muito menos dar um abraço ou tocar neles. Penso então, e podemos pensar, num relato que está em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Podemos imaginar esta cena. Jesus tem diante de si ajoelhado um destes seres, um ser humano desfigurado, mal cheiroso, asqueroso, contaminante. O relato de Marcos diz, a partir do verso 40 até o 42, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou naquele homem ajoelhado diante dele. E assim que este homem foi tocado, ele ouviu as palavras do mestre de Jesus, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Este leproso, na realidade, havia desobedecido a regra do distanciamento social da época. Eles não poderiam chegar próximo de onde estavam pessoas, muito menos de uma multidão. Eles deviam de gritar ao virem alguma pessoa, eles deviam gritar: imundo, imundo, avisando da sua condição. Mas, para horror de todos, este leproso não respeitou esta regra. E eu posso imaginar, o relato bíblico não diz, mas como ele não respeitasse o distanciamento, as pessoas recuaram, elas se afastaram, algumas talvez correram. Temos que ficar longe dele. Todos voltaram, todos se afastaram. Ninguém queria chegar perto, muito menos tocar, menos uma pessoa. Jesus não deu nenhum passo para trás, nem um centímetro. Pelo contrário, depois de ouvir o pedido, deu um passo à frente. Aquela distância pequena que ainda restava, ele avançou e ele toca. Como é natural a reação das pessoas se afastarem de alguém que está com problemas. Olhem para uma pessoa em ascensão. Olhem para uma pessoa que acaba de ser vitoriosa em qualquer situação. Estamos agora na época da Copa do Mundo, e como aqueles que vencem são abraçados, os outros estão ali em algum canto. Eles não recebem os holofotes, eles não recebem a direção das câmeras. Não, ou muito pouco. Quando alguém está em ascensão, os holofotes se voltam para esta pessoa. As câmeras, as pessoas junto, inclinam-se para ver se pelo menos o seu rosto atrás entra no alcance da fotografia, da filmagem. Mas quando alguém está em decadência, o seu aspecto se torna triste, ninguém gosta de estar ao lado dela. Se cometeu algum erro na vida, se tornou impopular, ninguém quer ser visto ao lado de um fracassado. Mas Jesus não se importou daquilo que a sociedade poderia dizer. Talvez poderiam recriminá-lo por tocar em uma pessoa contaminada. Ele dá um passo adiante. Só ele teve coragem de se aproximar.
sem se importar com o cheiro, com a posição de contaminação a qual ele podia ser exposto. Só uma pessoa chegou tão perto que pôde tocar o intocável. Ternamente estende a mão e cura. Não foi o único toque de Jesus, toque restaurador. Ao toque de suas mãos, um cego voltou a ver, quando ele tocou nos seus olhos e disse: quero, veja. Ao seu toque, num esquife, um caixão, onde um jovem estava deitado, morto, falecido, filho único de uma mãe viúva, sendo conduzido para fora da cidade de Naim para ser sepultado, e Jesus estava entrando com a multidão, e quando vê aquela cena, ele se aproxima e toca. E o relato bíblico diz que aquele jovem revive. Ele também pega a mão de uma juvenil de 12 anos, filha de Jairo, que acabara de falecer, pega a sua mão, levanta-a e ela volta à vida. Em outro momento, Jesus tem diante de si uma mulher apanhada em pecado, Maria Madalena. Embora não tenha-a tocado com as mãos, tocou-a com suas palavras. Pergunta a ela: ninguém te condenou? Porque ela estava ali para ser condenada, para ser apedrejada. Mas os seus acusadores foram embora. E ela diz: não, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno. Vai, você está perdoada, mas não peques mais. Jesus, é interessante, ele recebia as pessoas que iam a ele como estavam, indignas, sem caráter, doentes, contagiosas e contagiadas. Ele não aprova a situação em questão. Isso fica claro com Maria Madalena. Ele diz: vai e não peques mais. Deixa a mensagem junto com a restauração. Não volte a fazer isso. Você viu como você se complicou? Você poderia ter perdido a vida. Não faça mais isso. Mas você está restaurada. O único a ficar ali ao lado desta pecadora, Maria Madalena, sem se importar o que diriam dele. Alguém precisa estender a mão àquele que está caído, erguer do abismo quem não tem mais esperança. Ele separa o pecador do pecado, condena o erro, mas recupera o errante, recupera aquele que está caído. É interessante, Jesus, o Salvador, ele não é contaminado pela doença, nem diminuído pela presença dos fracassados. Pelo contrário, sua vida comunica saúde ao doente. Sua santidade ergue o pecador. Sua presença transmite saúde pujante e caráter nobre. Outras histórias semelhantes a estas poderiam ser acrescentadas hoje à noite, mas eu creio que nós percebemos a dinâmica do encontro com Cristo. Nós percebemos quando as pessoas se encontram com Jesus, Ele as toca ou elas o tocam, algo acontece. E isto nos faz lembrar outras histórias de quando Jesus esteve aqui na terra, andando, fazendo curas. Mas vamos trazer essa realidade para hoje à noite. Você que está aqui, você que está nos acompanhando,
Você de alguma forma se encaixa em alguma condição destas pessoas mencionadas ou outras semelhantes? Sua história pode ser acrescentada a estas mencionadas, encontradas na Bíblia, onde Jesus tocou as pessoas, ou você toca o Mestre e a sua vida é transformada. Por isso essas histórias aqui estão registradas no livro sagrado, para nos dar a convicção, a certeza, a fé e a esperança de que, se nós por acaso estamos numa destas condições mencionadas ou outras que nos colocam à margem da sociedade, talvez desprezados, fracassados diante da sociedade ou diante de nós mesmos, talvez os outros nem saibam disso, Ele pode nos erguer, Ele pode nos transformar. Mas há uma condição, porque todas as pessoas poderiam ser transformadas, todas as pessoas poderiam ser abençoadas, não haveria mais doente nenhum no tempo de Jesus, não haveria doente, não haveria pessoa cega, não haveria leproso. Qual é a condição? Mais um texto também está em Marcos, só que no capítulo 5, nós encontramos uma história onde não foi Jesus que tocou, mas a pessoa procurou tocar em Jesus. A dinâmica era a mesma, procurando cura, procurando restauração. Podemos encontrar esta história em em Marcos capítulo 5, os versos 25 a 34. Eu vou resumir este trecho. Jesus está indo para a casa de Jairo, aquele pai cuja filha faleceu antes de Jesus chegar e que eu mencionei há pouco. E o relato de Marcos diz que no meio da multidão estava uma mulher que sofria por 12 anos já de uma hemorragia. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: cria, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. A multidão está andando. Ela também não deveria estar ali, porque, segundo as leis da época, as crenças da época, por estar doente dessa forma, ela era considerada imunda, não poderia estar no meio das pessoas, não poderia estar em reunião nenhuma. Estava ali de maneira, digamos, clandestina. E por entre a multidão, e quem já andou no meio de uma multidão apertada, sabe que é difícil avançar. Mas Jesus retarda o passo, cada vez mais lento, enquanto a multidão avança, não percebendo que ele está ficando para trás, para que fosse alcançado. Ele não tocou, mas ele se colocou num lugar onde fosse alcançado, tocado. Algo parecido com Jericó, quando Zaqueu estava lá em cima da árvore, Jesus passa por baixo, exatamente por baixo, e para, e olha para cima e diz: Zaqueu, eu vou para a tua casa hoje. Ele retarda o passo e finalmente esta mulher alcança o manto de Cristo, e no instante em que tocou, a hemorragia parou, ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Imediatamente Jesus, percebendo que havia saído o poder dele, volta-se para a multidão e diz: quem me tocou? Seus discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta, te empurra, e o Senhor pergunta quem tocou? Não faz sentido, um monte de gente te tocou, te empurra. Mas Jesus volta o seu olhar em torno
É interessante, uma escritora chamada Ellen White afirma uma coisa sobre a vida de Jesus, sobre o seu modus operandi nas suas pregações, nas suas falas. Ele observava o rosto das pessoas. Ele observava a reação, a aceitação, a crença, a fé ou a incredulidade. E ele volta o seu olhar ao redor. E eu penso que ao correr os olhos ele deve ter fixado em uma pessoa. Quem me tocou? E ela se adianta, assustada, tremendo. Sabia que não poderia estar lá. Sabia que era contra as leis da época. E ela se adianta com medo, se ajoelha diante dele e diz: fui eu. Eu estava doente, agora estou curada. E ele olha e diz: filha, vai em paz, tua fé te salvou. Mas, queridos, com certeza não era a única pessoa doente e necessitada naquela multidão. Eu tenho certeza disso. Não era uma multidão de pessoas sadias, saúde plena. Havia lá no meio pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas com problemas. E por que estas, ao esbarrarem em Jesus, ao empurrarem-no, ao apertarem-no, não foram curadas? Você já parou para pensar? Porque o toque de Cristo transforma. Ou quando nós nos apresentamos a Ele e tocamos nele, somos transformados. Porque cremos na pessoa que nos toca, ou na pessoa na qual tocamos. Ela não era a única necessitada, doente no meio daquela multidão, mas apenas ela foi curada. Apenas o toque dela produziu efeito. Por quê? A fé. Hoje à noite, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, eu me incluo, você que está nos acompanhando, ou vai nos assistir em outro momento, você faz parte desta multidão, neste encontro, desta caminhada. Jesus está aqui. Jesus está em nosso meio. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estarei. Ele está aqui. Com certeza viemos aqui hoje à noite com nossos pedidos que foram feitos há pouco, nossos agradecimentos também. Talvez foram apresentadas situações de doença, problemas sérios. Eu sei de alguém que passou por uma cirurgia muito séria hoje. Viemos aqui com nossas doenças emocionais, nossas tristezas, talvez amarguras, talvez raiva por alguma coisa que não está bem, e isso nos faz mal. Talvez com nossas fraquezas espirituais, nossos fracassos diante dos nossos propósitos religiosos cristãos. Estamos aqui. Quantos de nós vamos voltar para casa curados? Nos encontramos com Jesus. Talvez encostamos nele, ouvimos a sua palavra, talvez até o empurramos naquele empurra da multidão. Talvez somos até membros de alguma igreja, frequentadores. Mas isso não é o suficiente. Precisamos tocar e ser tocados. Apenas apertar o mestre, apenas uma tradição religiosa, apenas o nome numa igreja, apenas ler a sua palavra, não é o suficiente. Jesus contou uma parábola de 2 construtores. Um construiu sobre a areia, e ele comparou esse construtor sobre a areia como alguém que ouve as suas palavras, mas não as pratica, não acredita naquilo, mas ouve, constrói, tem uma aparência
cristã, tem uma aparência religiosa, mas não tem fé. Não pega a Deus na sua palavra e crê. Por outro lado, o outro construtor constrói a sua casa sobre a rocha. E Jesus diz, este é comparado àquele que ouve e pratica, ouve e acredita, vive aquilo, vivencia toda a experiência da comunhão, do contato com Deus, da transformação. E esta casa enfrenta as tempestades, a chuva e permanece em pé, enquanto a outra, abalada pela tempestade, cai. Nesta noite, alguns vão apenas encostar no Mestre, esbarrar nele. Outros tocam e são tocados. Saem transformados, saem mudados. São alcançados pela virtude, pelo poder de Cristo. Assim como aquela mulher curada instantaneamente, assim como aquele leproso, ele disse duas coisas extremamente importantes em nosso relacionamento com Deus. Ajoelhado diante do Mestre, enquanto todos os outros recuavam, correram, ele diz, se quiseres, podes limpar-me. Submeteu o seu desejo, a sua fé, a sua convicção à vontade de Deus. Às vezes nós ouvimos por aí alguém quase mandando Deus curar, mandando Deus fazer isso. Eu ordeno. Não, quem ordena é Deus. Nós temos que nos aproximar com submissão, com fé, com a certeza de que Ele pode fazer, se Ele quiser. O próprio Jesus deixou este exemplo no momento extremo da vida dele, lá no Getsemane. Pai, é possível passar de mim esse sofrimento? Está difícil, eu estou com medo, estou com receio. Sim, Cristo enfrentou esses sentimentos do ser humano também. Mas Pai, embora eu não esteja querendo enfrentar, faça-se a tua vontade. Se esta é a tua vontade, Pai, eu vou enfrentar. Se tu quiseres, podes limpar-me. Submeta o seu pedido de fé à vontade de Deus. Submeta os seus problemas, coloque-os na mão de Deus. E creia que Ele pode levantar este peso, aliviar o sofrimento, a dor. Mas submeta-se a Ele. Façamos estas coisas com a fé de quem toca no poderoso Salvador Jesus Cristo. Você vai sair daqui hoje à noite, você que nos acompanhou, vai terminar esta audição, este acompanhar na internet, tocado por Jesus, transformado. Talvez um pedido que nós tenhamos que fazer neste momento é: Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta-me fé. Esta é uma oração que, posso dizer, Deus sempre responde de maneira positiva. Outras coisas talvez não estejam exatamente no seu plano, mas esta oração podemos fazê-la com a certeza de que Ele vai nos atender. Eu convido você a se colocar em pé, para neste momento nós orarmos, nós fazermos o nosso pedido. E antes que eu ore, você, em algum momento, uns instantes de reflexão, faça o seu pedido a Deus. Toque no Salvador Jesus através da fé. Coloque nas mãos dele o que precisa ser transformado, mudado, alterado, perdoado. Você que está nos ouvindo através da internet, faça desse momento também um momento de pedido. Senhor, é isso que estou precisando.
Senhor nosso Pai, colocamos em Tuas mãos alguma coisa muito pontual, muito pessoal. Assim como aquela mulher que foi atrás de Ti na multidão, tocou nas Suas vestes e foi curada. Nesta noite, neste momento, atua com Teu poder na vida de todos nós que pedimos e atende a nossa oração, conforme a Tua vontade. Se for preciso, Senhor, acrescenta-nos a fé, para que abençoados sejamos, como foi aquela mulher, como foi aquele leproso, como foi aquele pai daquela juvenil ao chamar Jesus, e tantos outros que estiveram com ele. Precisamos, Senhor, de Ti em nossa vida, para que o Senhor nos alivie os fardos. O Senhor prometeu: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós oramos com esta certeza, em nome de Jesus. Amém.